Oi, aqui é o Padre Arthur, do Clube de Leitura Mãe Amável, e hoje nós vamos inaugurar uma série de vídeos sobre Carlo Acutis, né? Que no momento que eu estou gravando esse vídeo é o Beato Carlo Acutis, mas que em breve, dia 7 de setembro, será canonizado, né? Eu não sei quando que eu vou postar o vídeo, mas pode ser que ele ainda já seja santo, provavelmente. Bom, por que eu estou fazendo isso? A gente sempre expõe aqui vidas de santas mães, mas eu acho legal a gente conhecer também a vida de um santo filho, né? De um jovem que é proposto pela igreja como modelo, né, de santidade para todos, mas de forma especial para os jovens. E é legal que as mães consigam também transmitir isso para os filhos, né? Então, essa aqui é a ideia, que vocês conheçam Carlo Acutis, apresentem Carlo Acutis para os filhos de vocês. Quem sabe, se os filhos forem um pouco mais velhos, podem até acompanhar aqui essa história, né? Nós vamos gravar aqui pelo menos 14 vídeos em que a gente vai acompanhando passo a passo a vida do Carlo. Eu acho que vai ser bom, espero que vocês continuem acompanhando aqui junto com a gente. Então vamos direto ao ponto, né? Nós vamos seguir aqui o roteiro do livro Carlo Acutis, publicado pela minha Biblioteca Católica, do Jean-Baptiste Marie Maillard, que tem o prefácio da própria mãe do Carlo, a dona Antônia Acutis. Então vamos lá. O primeiro capítulo tem como título Carlo é seu nome, e vai contar ali a história dos pais, né, brevemente, e o nascimento do Carlo. Então, a história dos pais, né, a gente vai remontar ali aos anos 90. Né? Os pais de Carlo, que ainda são vivos, se chamam Andrea, é o pai, que em português seria André, e Antônia. Eles são italianos, os dois. Né? O Andrea, né, é um homem de negócios envolvido com o mercado financeiro, e a Antônia, ela era estudante de economia e especializada em mercado editorial, né? A família dela tinha uma editora na Itália, a editora Vita e Pensiero. Bom, os pais de Carlos se conheceram na Toscana, lá na Itália, no ano de 1986. Começaram a namorar e logo noivaram. No mesmo ano eles já noivaram. Acabou que o Andrea foi para Londres trabalhar e também foi a Antônia, né? A Antônia foi lá para fazer mestrado e estudar, etc. Claro, né? Mais motivada ali para ficar junto do noivo do que qualquer coisa. Então ela morava com uma amiga, né, antes de casar com ele. Ele morava numa outra casa, os dois moravam num bairro chique ali de Londres. Os dois são de família muito rica. Né? Era um bairro de luxo, tá? De muito luxo, gente muito chique e tal, né, com lojas assim, né, de coisas de marca, etc, etc. Então eles ficaram um tempo noivos e eles casaram no ano de 1990. Então eles se conheceram em 86 e casaram em 1990 em Roma, no dia 27 de janeiro, na Basílica de Santo Apolinário, na Piazza Navona, perto da Piazza Navona, em Roma. E interessante, ela foi criada ali, morou parte da infância em Roma, né, a Antônia, e por isso que eles casaram lá. Então, eles saíram de Londres para casar, casaram. Depois do casamento, teve um almoço num restaurante. Depois eles foram embora para Londres no dia seguinte, né? E foi uma cerimônia muito simples, com poucos convidados, somente o pessoal, né, da família, as pessoas mais próximas. Uma curiosidade, uma coisa interessante sobre a família do Carlo Acutis é que na família de Antônia, da mãe dele, já existem pelo menos 2 santos canonizados, para além do Carlo Acutis. A Santa Catarina Volpicelli foi canonizada em 2009 e a Santa Giulia Salzano, canonizada em 2010.
as duas canonizadas por Bento XVI, as duas religiosas fundadoras de congregações. Né? Uma coisa bem legal, ou seja, a família tem alguns santos aí na família. Durante a gravidez, né, Antônia estava ali em Londres ainda, esperando o nascimento do seu filho primogênito, fazendo compras, aquelas coisas todas que grávida gosta de fazer, ainda mais se a pessoa tem dinheiro sobrando, né? Então ela conta que comprou roupa demais, depois doou algumas roupas, né? E ela comprou um carrinho de bebê do início do século XX, que era um negócio gigantesco, muito chique, etc. Então tem várias peripécias assim da vida materna aí, daquele início de vida materna, né? Antes da criança nascer, da Antônia Acutis. Bom, acabou que chega o dia 2 de maio de 1991, né? Por volta das 5 da tarde, Antônia e Andrea vão para a clínica Portland, né, para o parto. O parto foi longo, demorou 18 horas, e Antônia sofreu bastante no parto. O médico teve que usar o fórceps, e finalmente, no dia 3 de maio de 1991, às 11h45 da manhã, Carlo nasceu, Carlo Acutis. Uma coisa curiosa, a notícia do seu nascimento saiu no jornal Times, lá na Inglaterra, porque tinha esse costume lá de quem nascesse, né, eles saiu uma notinha lá sobre o nascimento, os nascimentos ali da cidade, o mesmo jornal que vai noticiar depois também a sua beatificação. Carlo nasceu com 57 centímetros, 3,5 kg, né? Lá na Inglaterra, na época, tinha uma coisa de que quando a criança nascia, a criança era separada da mãe durante alguns dias, com medo de contaminação, de que a mãe contaminasse o bebê de alguma forma, né? E então ele nasceu, foi colocado no berçário, no andar de cima, e a Antônia ficou no andar de baixo, e ela conta que ela reconheceu o choro dele lá em cima. 2 dias depois, ela finalmente pôde, né, estar com seu bebê e ir embora para casa. Né? Lá na Inglaterra tem o costume de que a parteira, né, a obstetra, vai na casa da família para acompanhar ali os primeiros dias, ensinar as coisas e tal, para ver se estava tudo bem. Né? E foi assim que foi. A Antônia sofreu um pouco com o fato de que ela não tinha muita produção de leite e o bebê não ganhava peso, né? Então, ela teve que interromper a amamentação, dar um outro leite para ele, e o bebê não aceitou bem o outro leite, provocava muitas cólicas, enfim, foi um início ali bastante difícil, né? Então, enfim, só vocês verem que essas coisas que vocês passam, né, as famílias dos santos também passam, né? Então, ela dificuldade com o bebê, para o bebê dormir, etc., cólica, enfim, né? E era isso, né? Era difícil. Um bebê normal, né? Digamos assim. O primeiro brinquedo do Carlo, a Antônia comprou numa loja muito chique que tinha perto da sua casa. Né? Nessa loja tinha vários bichinhos e ela, meio que sem motivo, decidiu comprar um cordeirinho branco, né? E foi o primeiro bichinho de pelúcia do Carlo. E depois ela vai entender, né, que no fundo aquilo já era um sinal de Deus, né, que a gente vai ver na história dele. De vez em quando surge aí um cordeirinho. Marcaram um batismo, né, dele. A família não era católica praticante, tá? A mãe do Carlo fala que antes do Carlo Acutis nascer, só tinha ido à missa 3 vezes na vida. Então, tanto a família do Carlo como toda a família do André como a família da Antônia eram católicos não praticantes, né? A família do pai do Carlo era um pouco mais católica, assim, fervorosa, só que o pai não frequentava nada e a mãe também não, né? A mãe do Carlo, que ela era relativista, né?
que ela não ligava para nada de religião. Mas decidiram batizar por tradição, certo? Né? Então, ela falou que sabia rezar algumas orações, mas não praticava a fé. E, na verdade, foi o Carlo que trouxe a fé para eles. Então, o dia do batismo dele foi... eles convidaram a família toda para o batismo. O padrinho de batismo do Carlo foi o seu avô por parte de pai. A madrinha foi a sua avó por parte de mãe, a Luana. Essa senhora, Luana, que ainda é viva, vai ser muito importante na trajetória do Carlo. Né? Os outros avós estavam também presentes, os que não foram padrinhos, também a tia e a bisavó também. O batismo ocorreu no dia 18 de maio de 1991, na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Londres. Né? Hoje em dia, quem for visitar, se você procurar vídeo na internet, tem lá o batistério com as placas, lá, a imagem do Carlo Acutis, dizendo que ele foi batizado lá. E é isso. O bolo que a Antônia comprou para comemorar o batizado tinha também, né, um formato de cordeiro com cobertura de glacê branco, creme de manteiga e licor. E aí, de novo, mais um cordeiro na história. Então, esse é o primeiro capítulo dessa história tão bonita. Né? Espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Né? Daqui a pouco, no próximo capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre o início da sua infância. Né? Vamos pensar um pouquinho sobre a graça de Deus, como ela atua na nossa vida, como Deus, nosso Senhor, escolhe, né, nas famílias, mesmo em famílias inusitadas, digamos assim, ou seja, pessoas que não eram pessoas de Deus, no sentido, né, mais pleno da palavra. Deus escolhe gratuitamente e Deus usa instrumentos, né? E vocês, sobretudo que são mães, podem pensar, talvez aquele bebê que você está esperando, que está grávida, aquele bebê que você está amamentando, aquele seu filho, aquele menino que está ali brincando, pode ser um dia um instrumento da graça de Deus para fazer grandes coisas, pode ser um santo também. Não é isso? Então, essa é a primeira mensagem sobre o Carlo. Deus abençoe.